Oi, eu sou o MD, você está no canal Deus Vult. Hoje eu vou reagir ao Ian Neves, falando sobre anarcocapitalismo. E antes disso eu queria frisar que, embora o canal esteja comentando coisas com ótica cristã e definindo coisas da filosofia cristã, eu vou, e esse vídeo não seja exatamente sobre o cristianismo, mas ele fala algumas besteiras aqui. E também nada me impede de que eu faça um vídeo comentando e analisando coisas por uma visão filosófica e lógica propriamente dita. Então é isso, espero que gostem e vamos logo pro vídeo. Esse tipo de detalhe seria um pouco de idealismo da nossa parte de escrever como seria nos pormenores. A gente precisaria observar os avanços das experiências socialistas para conseguir descrever com mais detalhe, né? A questão é... Sabe uma coisa que eu tava pensando esses dias, gente? Eu fiquei vendo o Humberto falar sobre anarcocapitalismo, foi uma das primeiras, entre aspas, polêmicas que ele se... Inclusive, dois pontos que já apresentou aqui. O primeiro é que não dá pra... que para você fazer uma descrição mais detalhada e mais precisa de como seria algo em determinada sociedade, você precisaria de uma análise material mais detalhada, enfim. Isso aí é falso, uma vez que esse movimento dialético você pode tentar você pode tentar descobrir por onde esse caminho vai, mais ou menos pelo descobrindo isso dialeticamente, pelo movimento dialético, mas você não pode descobrir e dizer com precisão como uma sociedade vai ser, como vai se desenrolar e tal. E inclusive o próprio Karl Marx não diz como a sociedade vai se desenvolver, nem como vai ser e tal, justamente porque nesse movimento dialético não cabe a pessoa ficar descrevendo como vai ser esse movimento dialético. Cabe a pessoa seguir esse movimento e fazer parte da praxe, mas não dizer como a sociedade vai ser, não dizer como vai ser o movimento dialético de uma sociedade e tal. E o segundo, como eu já disse, Humberto Matos, para servir como base para falar sobre narcocapitalismo, é uma vergonha. envolveu na internet, eu tô botando entre aspas, porque não é uma polêmica, tá? É uma... Polêmica faz parecer que tem dois bons pontos dos dois lados e não tem, é uma não polêmica. Eu posso dizer então que a alta linguagem, por exemplo, contrapondo Humberto Matos. Ou vai dizer que no alta linguagem, primeiramente não deve ter visto alta linguagem. Até porque ele é de baixa linguagem, mas teve vários, a não ser que você diga que Humberto Matos não apresentou um ponto, só quem apresentou o ponto foi aqueles que estavam respondendo a Humberto Matos. Mas eles também estão respondendo a Humberto Matos é porque teve um ponto do Humberto Matos, mesmo que ele seja um ponto ridículo. Enfim. Só que o que eu acho interessante é, nós comunistas, nós marxistas-leninistas, somos orientados por uma filosofia chamada materialismo histórico dialético. O que significa Dizer que o materialismo histórico dialético é uma filosofia debatível dentro dos próprios comunistas, uma vez que muitos próprios marxistas consideram isso como uma ciência. E se você quiser colocar isso como uma filosofia, você não pode colocar como uma ciência, não no sentido moderno. E se você colocar como uma ciência, não pode colocar como uma filosofia. Então, é um ponto questionável. que nós nos pautamos pela realidade material. A gente usa a realidade material como critério. A materialidade das nossas relações sociais é muito importante pra gente. O que é fantástico é que no anarcocapitalismo e os anarcocapitalistas, eles têm alicerces filosóficos tão frágeis e fracos que quando perguntam pra eles como será no mundo anarcocapitalista, como será no ancapistão, Ele disse o que os alicerces filosóficos do anarcocapitalismo é fraco. E prova disso é que eles
é que quando vai perguntar como vai ser numa capstão. Bom, acontece que essa é uma pergunta capciosa, uma vez que o anarcocapitalismo em si, ele não pretende, ele não se propõe a idealizar um modelo de sociedade. Ele não diz como a sociedade tem que ser, deve ser, enfim. Ele só pauta princípios que são necessários, mas ele não vai dizer como a sociedade tem que ser. Por exemplo, você pode criar dentro do anarcocapitalismo uma sociedade comunista, socialista, estadista, enfim, como você quiser, sem violar o princípio da propriedade privada, da autopropriedade, da escolha da pessoa. Né? Se você fizer ela escolher obrigatoriamente e violando a propriedade privada dela, então não pode. Mas se um grupo de pessoas decidirem por si só criar uma sociedade socialista ou estadista onde elas vão viver, então pode ir, o anarcocapitalismo não impede. Eles não têm o mesmo ponto de vista nosso de que, no futuro, uma sociedade sem Estado deve ser construída conforme a materialidade. Eles se sentem... Os anarcocapitalistas não têm uma mesma visão marxista de que uma sociedade não deve seguir segundo as necessidades materiais. Bom, acontece que existe um negócio chamado praxeologia, que eu consegue estudar, Ian Neves. Ou então o próprio self-interest, né? O interesse pessoal, o interesse próprio do próprio Adam Smith, que ele diz que, por exemplo, um açougueiro ele não vai cortar carne para outra pessoa porque ele quer ou porque ele gosta, mas porque em certa medida é uma necessidade material, vamos dizer assim. Inclusive, um próprio autor marxista, que é o Michael Lowy, embora ele tenha feito um livro horrível, um livro horroroso, ruim de verdade, no caso da palestra, todo o conteúdo da expressa ali é horrível, mas o próprio mesmo diz que quem começou de alguma forma do ser humano agir de acordo com os interesses materiais dele não foi nem o próprio Karl Marx, mas foi o Adam Smith, né? Se referindo ao self-interest, no interesse pessoal, que também é parecido com a praxeologia, embora eles sejam diferentes, porque um pressupõe de alguma forma de um livre-arbítrio e o outro pressupõe um determinismo, mas ambos concordam que o meio material, a realidade material pode influenciar sim as decisões dos sujeitos, né? Dos entes, dos agentes. na obrigação de projetar. Então isso que faz ficar muito engraçado, porque eles criam mundos utópicos mágicos na cabeça deles, no qual tem a polícia privada, e aí você contrata outra polícia privada pra resolver o litígio no seu juizado privado e pra tirar a sua propriedade privada no cartório privado. É tudo metafórico, exato. Eles ficam criando um mundo no qual você pode ter uma ogiva nuclear no seu porão e todas as crianças podem portar armas de fogo. É maravilhoso, sabe? E nós, comunistas, como nós temos um rigor filosófico imenso, né? Que é uma das maiores contribuições do Marx e do Engels, nós não acreditamos que é possível. A única coisa que eu vejo ele de anarcocapitalismo idealizando uma sociedade assim é literalmente só brincando, só na zoeira. É possível que o Ian Neves ele tenha feito um anarcocapitalista falando isso na zoeira e tenha levado a sério? Eu não duvido. Eu sinceramente não duvido que o Ian Neves tenha feito isso. Possível a gente descrever como será uma sociedade do futuro sem que nós observemos a realidade material antes, porque a nossa realidade material, as nossas bases materiais são determinantes, não são os únicos fatores determinantes, mas são Segundo Karl Marx, é sim os únicos fatores determinantes. Você não leu Karl Marx, você não estudou Karl Marx de fato, não estudou marxismo. Se tivesse feito isso, você saberia que, segundo o próprio Karl Marx, segundo o próprio marxismo, a realidade material é o único fator determinante. Então, mais um erro do Ian Neves. determinantes para a nossa organização social.
Então, exato, eu acho muito engraçado que eles se complicam e se enrolam todos na hora de tentar idealizar, porque eles não têm rigor filosófico. Mas a porra dos anarcocapitalistas, eles não pretendem idealizar. E se eles pretendem, não é mérito do anarcocapitalismo isso, porque o anarcocapitalismo não pretende idealizar a porra de uma sociedade. O seu imbecil. E você de novo citou a falta de rigor filosófico e não disse por que caralhos o anarcocapitalismo carece de uma base filosófica firme, uma base filosófica consistente. Por que ele carece dessa base filosófica consistente? Filosófico na análise deles. Então eles se sentem na obrigação de explicar como será daqui a 3.000 anos, quando não sei o que, não sei o que lá, sabe? O anarcocapitalismo, ele é o feudalismo do... Deu pra entender aqui que o Ian Neves ele não estudou anarcocapitalismo e que aqui tá falando, bostejando e palpitando de forma em ritmo de metralhadora um monte de coisa que ele não faz a menor ideia. Dois, eles nem escondem isso. E eu não acho que os ANCAPs são necessariamente fascistas, porque eu acho que falar que eles são fascistas faz ficar difícil de identificar o que fascismo é, mas eles acabam, na prática, sendo cabos do fascismo. Como que alguém que defende a extinção do Estado e a descentralização total dos setores da sociedade pode ser colaborador de uma ideologia que defende a centralização total da sociedade nas mãos do Estado e defende que tudo dentro do Estado, nada fora do Estado. O Estado é o ser máximo da sociedade, que não deve ser contestado nada, 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 nada. Eles são, por definição, coisas opostas. Seu palpiteiro. Sendo auxiliares, linhas auxiliares do fascismo. Eu não acho que eles são necessariamente doidos, eu acho que eles são necessariamente pouco rigorosos teoricamente, assim. Qual é a falta, a carência de rigor filosófico, de rigor teórico, de rigor... Qual a carência de rigor lógico, enfim, o que falta? Me diga, o que falta para ser consistente, forte, sólido? ANCAP não é movimento de massa, então acho que não entra no fascismo. Sim, se a gente fosse rigoroso. Como? Um cap não é movimento de massa, então é fascismo? Eu acho que eles são necessariamente pouco rigorosos teoricamente, assim. ANCAP não é movimento de massa, então acho que não entra no fascismo. Sim, se a gente fosse rigoroso com o que significa fascismo, de fato, tem toda razão. Se a gente for rigoroso com o que significa fascismo, a gente veria que próprios comunistas, como Stalin, por exemplo, seriam fascistas. Mas você provavelmente não estudou nem o marxismo, nem o socialismo, nem o comunismo, nem... Porque você falou porcaria sobre o que você mesmo defende. Você falou porcaria sobre anarcapitalismo e fascismo. Isso em 3 minutos. Parabéns. Anarquistas são idealistas? Depende do anarquista. Alguns são, alguns não. Então, por exemplo, algumas vertentes de anarquistas, o que nos distancia deles é a organização tática. Eu tô com medo de despausar isso e ver o que vai sair. E não a análise filosófica. Ele disse que os marxistas e os anarquistas eles não discordam filosoficamente um do outro. Não tem análise filosóficas diferentes. Tem um livro do Karl Marx chamado A Miséria da Filosofia. Ele é um livro contra o Proudhon, que foi o primeiro anarquista que existiu. E os próprios anarquistas rejeitam
materialismo histórico dialético, que você disse que a filosofia que guia o marxismo. Então como é que eles não têm uma análise filosófica diferente? Você está contradizendo com o que você próprio disse. Intancável, velho. William Neves é intancável. Não tem como, não. Meus pais transitaram entre o medo do comunismo pra admiração depois que eu expliquei o que é. É isso que é importante, gente. A única coisa que a gente quer. Não, a única é um exagero, mas uma das principais coisas que a gente quer, principalmente nessa etapa, é debater em termos reais. Se a gente for debater comunismo, que seja em termos reais. E não em termos fictícios. Então, no mínimo, se a pessoa for antagonizar o comunismo, que ela compreenda o que isso quer dizer. No mínimo, sabe? E aí é importante. O Humberto falou sobre isso agora no Dessa Letra Show. É importante que as pessoas não saibam o que comunismo é. Porque se a classe trabalhadora descobre o que é, ela descobre que é uma ideologia pautada pelos seus interesses, os interesses dela, da classe trabalhadora. O risco é ela se identificar. Qual a diferença de falar que é comunista e socialista? Eu respondo isso falando que depende do contexto. Se uma pessoa é marxista, leninista, revolucionária, ela vai sempre se autodeclarar comunista. Socialismo é uma palavra que sofreu... Bom, parece aqui que o Ian Neves vai começar a bostejar sobre outras coisas, outros assuntos. E a palpitaria e bostejação sobre anarcocapitalismo mesmo já passou. Então, eu queria fazer uma rápida consideração aqui. E teve uma hora que ele disse que... Tem uma hora que ele disse que o comunismo, né, que o marxismo, ele tem uma análise, ele tem um rigor filosófico forte e consistente. Então, se a gente pegar as bases filosóficas, eu como cristão vou discordar profundamente, porque, por exemplo, a base epistemológica do materialismo histórico dialético e já pressupõe a não existência do livre-arbítrio, mas de um determinismo, vamos dizer assim, psicologista, ou seja, o ser humano só age de acordo com as influências da realidade material. Isso para um cristão é algo absurdo. Se a gente pegar, por exemplo, o anarcocapitalismo, que tem como base principalmente a praxeologia, por exemplo, e o próprio self-interest, se você quiser, como eu citei aqui, ele vai por uma linha muito mais de livre-arbítrio, o que não significa que ele não possa ser influenciado pela realidade material exterior, mas que o ser humano em si ele ainda possui livre-arbítrio e pode agir independentemente da realidade material, independentemente em algum nível. Não completamente independente da realidade material, mas ele em si ainda tem a sua livre escolha. Então, é isso. Espero que tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem. Ajudem o canal a crescer. E espero vocês no próximo vídeo. Falou!